Você quer ter mais leads qualificados no WhatsApp? E se eu te falar que para isso a coisa que menos importa, é a forma com que você vai fazer o seu anúncio. Tanto faz. A forma que você vai configurar o seu anúncio, o público que você vai colocar, as coisas que você vai colocar lá, isso não é o mais importante. Isso é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é você saber o que eu vou te falar nesse vídeo aqui, para que você de fato tenha leads qualificados no teu WhatsApp. Vem comigo. E meu povo, João Lima aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo do meu canal. Hoje eu tô aqui no Rio Centro, no meio de um evento, e decidi gravar esse vídeo aqui para vocês, para falar sobre como ter leads qualificados no WhatsApp. E é muito louco que as pessoas acham que para ter leads qualificados no WhatsApp, elas precisam fazer uma campanha da configuração, não sei o que lá, elas precisam selecionar o público secreto do gerenciador de anúncios. E no final das contas é nada disso. No final das contas não é nada disso. Para você ter um lead mais qualificado, você precisa atender a alguns princípios. Na verdade não é bem princípios, são algumas ordens, algumas lógicas de pensamento que eu tenho que eu vou tentar traduzir para vocês aqui hoje. E a primeira delas, basicamente, você precisa antes de mais nada conhecer quem é o teu público. Ah, João, vou ter que conhecer meu público, eu só quero trazer lead qualificado. Se você não sabe nem para quem você quer vender, como é que você vai trazer leads qualificados? Então, para quem eu quero vender? Ah, eu quero vender para mulheres de 25 a 35 anos que tenham filhos. Pô, legal, já tenho um público legal. Já tenho uma persona pré-definida. Então, antes de querer trazer um lead qualificado, você precisa definir quem é a sua persona, quem é o seu público. Ah, mas eu vendo para todo mundo. Esquece, você não vai, não é que você não pode, você não vai nunca vender para todo mundo. Você pode até querer vender um produto que serve para todo mundo, mas na hora de anunciar, você precisa ter uma referência de com quem você vai falar. Isso porque quem quer falar com todo mundo, no final das contas, não vai falar com ninguém, não vai atingir a mensagem para ninguém. Por exemplo, eu tenho 2 filhos. Se aparece para mim um anúncio falando sobre como educar melhor os meus filhos, sobre como fazer as crianças dormirem melhor, sobre como fazer as pessoas se aproximarem mais dos pais, ou alguma coisa que conecte com a minha realidade de um pai empresário que tem filhos, obviamente eu vou parar para ver esse anúncio. Agora se aparece um anúncio para avós, aparece um anúncio falando com mães, aparece um anúncio falando de... Eu não vou olhar esse anúncio. Por quê? Porque esse anúncio não vai conectar comigo. Então, primeira coisa, você precisa conhecer para quem, com quem você quer falar, para que depois você possa aí sim avançar. E entendeu com quem você quer falar, e você vai para o segundo passo, que é criar esse anúncio pensando nessa pessoa. E hoje em dia, deixa eu sentar aqui que meu braço está cansando. Deixa eu sentar ali, tem uns banquinhos, eu vou sentar ali. Mas o que você precisa entender é o seguinte, hoje em dia, sabe todas aquelas configurações de público lá no Facebook? Público semelhante, público de interesses, público de... Cara, isso não funciona mais. Não é que não funciona, mas não funciona tão bem quanto funcionava antigamente. Não funciona tão bem você segmentar lá, por exemplo, interesses em carros. Não necessariamente você vai atingir exatamente as pessoas que têm interesse em carro. Você vai atingir pessoas que têm interesse em carro, mas você vai atingir outras pessoas também. Isso porque a segmentação de anúncios do Meta... Deixa eu sentar aqui. A segmentação de anúncios do Meta, ela vem mudando cada vez mais. Meu editor vai ficar doido porque a luz tá mudando toda hora, mas acho que aqui vai ficar melhor para ele. Bota um preto e branco aí nessa hora e vamos ser felizes. Então você usar aquela segmentação de interesses, até o próprio público semelhante, ele já não tá mais tão bom assim. Isso porque o Meta de uns anos para cá, devido a uma série de restrições de vários países, de não armazenar dados, etc., de dados de usuário, eu digo, né? O Meta já não tem conseguido mais encontrar exatamente o público que você quer, só olhando para aqueles interesses. Então, se os interesses já não funcionam mais, como é que eu segmento o público que eu quero? Bom, aí é que vem o grande segredo. Você precisa segmentar no seu criativo. Então, a partir do momento que você entende quem é o teu público, o segundo passo é você fazer uma segmentação pelo criativo. Então, você precisa deixar muito claro no teu criativo com quem você quer falar. Isso, se você estiver falando numa imagem, isso precisa estar muito destacado, precisa estar muito claro, por exemplo, que você quer falar com um médico, com um arquiteto, com um engenheiro, com mãe, com pai, ou seja lá quem for o teu público, Então, se for imagem, isso tem que ser a coisa de maior destaque. E se for em vídeo, presta atenção aqui. Se for em vídeo, presta atenção mesmo. Na boa, presta atenção. Eu não sei se esse vídeo tá ficando com áudio bom, mas presta atenção aqui. Se for em vídeo, você precisa falar isso nos primeiros 3 segundos do teu vídeo. Pensa que hoje as pessoas consomem conteúdo assim, ó, passando o dedo pra cima. Pega o celular, imagina que aqui tá o meu celular. A pessoa tá vendo aqui, ó, passando o Reels pra cima o tempo todo. Se você vai deixar pra falar
quem é o teu público, você vai deixar para conectar com o teu público, para filtrar e falar sobre o teu público com 5, 10, 20, 30 segundos de vídeo, as pessoas já foram embora. Então você precisa comunicar e deixar claro com quem você quer falar nos primeiros 3 segundos. Então você vai falar com médica, começa. Você é médica, mora em tal lugar. Você vai falar com pai, você começa. Eu tenho um recado para você que é pai. Você vai falar com mãe, você começa. Eu tenho um recado para você que é mãe. Atenção, mães de crianças de menos de 5 anos. Você precisa falar isso no começo do seu vídeo. Ninguém quer saber da sua história, ninguém quer saber do teu contexto, ninguém quer começar um vídeo e tá andando pra lá e pra cá. Eu comecei esse vídeo andando aqui, mas eu comecei andando e falando. Porque se eu começo simplesmente andando e falando, eu estou aqui no Rio Centro, não importa pra você, não importa onde que eu estou, tanto faz. Importa se eu vou conseguir ou não resolver o teu problema. Então, a verdade é que você só vai conseguir ter leads qualificados fazendo essas duas coisas. Número 1, entendendo quem é o teu público. Não adianta nada você querer começar a fazer anúncios se você não entendeu quem é o teu público. Você precisa saber quem é a sua persona. Joga no chat GPT e escreve assim, me ajude a criar a minha persona. Me faça perguntas para criar a minha persona. E o chat GPT vai te fazer perguntas até que ele vai criar uma persona para você. Em cima dessa persona, aí sim você vai criar anúncios. Aí sim, em cima dela, em cima da idade, do gênero, dos interesses, ou seja lá do que for, aí sim você vai criar anúncios. Por exemplo, a minha persona do meu negócio é uma pessoa, é um homem casado, que tem filhos, que é cristão e que já entende, já sabe, já fez alguns lançamentos. Isso significa que todos os meus clientes são assim? Não. Significa que a maioria deles é. Então a minha persona, ela é um contexto da maioria. Todos os meus clientes têm filhos? Não, mas a maioria tem. Todos os meus clientes são cristãos? Não, mas a maioria é. Todos os meus clientes são casados e homens? Não, mas a maioria é homem e é casado. Então, eu crio essa persona muito mais para eu, na hora que eu vou fazer a minha comunicação, na hora que eu vou pensar em um vídeo, eu tô pensando em como que eu falaria para essa pessoa, como que eu falaria para esse meu cliente. E o erro de muita gente tá em, eu quero... E se você tá vendo esse vídeo até aqui, talvez você já tenha se frustrado. Aliás, quem já se frustrou provavelmente já foi embora, tá? Porque eu não... Você abriu esse vídeo aqui pensando que eu ia mostrar para você um gerenciador de anúncios, de como fazer um anúncio no WhatsApp. E a verdade é que, de novo, isso não importa a forma com que você faz anúncio, como que você sobe o seu anúncio, se você não conhecer quem é o seu público e não criar um anúncio, um criativo específico para esse público. Você precisa fazer essas duas coisas para aí sim fazer sentido, para aí sim você conseguir captar leads qualificados. Como é que eu faço para fazer o anúncio de fato? Bom, eu tenho outros vídeos aqui no canal, um deles vai estar passando aqui desse lado da tela, o outro vai estar passando desse lado da tela, onde eu ensino sobre como criar anúncios, passo a passo do gerenciador de anúncios, e aí você pode aprender isso lá. Mas nesse vídeo aqui eu queria deixar claro que se você quer ter leads qualificados, seja no WhatsApp, seja onde for, você precisa entender sua persona e segmentar isso muito bem no criativo.